Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagon, do grego, daquele que não esmorece diante das adversidades, sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, a primeira gravação do ano com ela, gente. Olha, quanto tempo eu quero trazer aqui no Humana Ideia, ela, Gra Fernandes, ela que é empresária, influencer, vocês vão ver que história linda, cheia de significantes sociais. Gra, que alegria recebê-la aqui. A alegria é minha, né? Admiro muito o seu trabalho, um grande filósofo, né, gente? E eu costumo falar que a filosofia é o alimento da alma. E a gente... Obrigado pelo merchan. E é verdade, viu, gente? Acreditem nisso, viu? Tem gente que não acredita nisso. Acho que nós, filósofos, até teve algum tempo atrás uma demonização sobre nós. Sim. Um governo que passou por este país, que odiava tudo que se pensava, tudo que pudesse criar a pergunta, o questionamento, né? Porque tudo que um ditador precisa, Gra, né? Gra. Não vamos errar, é Graciana, Gra Fernandes. Tudo que um ditador precisa é uma resposta que vale a 1000 anos. Porque você não tem a pergunta. Mas falando nisso, vamos falar de coisas boas hoje aqui. Olha, você tem uma história incrível, né? Você foi árbitra de futebol, Gra. Foi árbitra de futebol. Que legal. Pela Federação Paulista Sim, de Futebol. sim. E bastante tempo, né? 10 anos. 10 anos. Que experiência incrível. Foi assim, era um sonho meu, Sim. né? Eu, desde pequenininha, corintiana fanática, assistia futebol com meu pai e sempre gostei de jogar futebol. Uhum. Mas todo árbitro é porque não tem talento como jogador, tá? E aí eu não tinha lá muito talento. Sim. E eu comecei a arbitrar. Sim. Foi na época da Ana Paula, né? Ana Paula, sim. Ana Paula Oliveira, né? Ana Paula Oliveira. Sim. Silva Regina, um grande nome aí. Ana Paula também é aqui da região, não é? Ana Paula? É. Acho que ela é de Hortolândia, não é? Hortolândia. É verdade, sim. E aí elas foram abrindo esses caminhos, né, pra gente. E eu fui em busca de realizar esse sonho. Sim, que legal. 10 anos é um tempo expressivo, né? Com jogos oficiais. A federação, ela funciona, a federação, CBF, da seguinte forma. Você entra como estágio, né? E você vai subindo as categorias, né? Então, Sim. Você começa bem lá na categoria de base mesmo. E aí você vai crescendo dentro do futebol. Sim, tem os estágios, né? Tudo, né? Exige muito treino. Mas fazendo aqui Sim, imagino. Fazendo só uma comparação, né? Você começou fazendo um merchan da filosofia, mas só pra gente fazer aqui uma brincadeira filosófica, mas você falou assim, olha, todo árbitro, porque não sabe jogar, né? Foi apitar, não é isso ou não? Mas mas eu vou te falar uma coisa, mais importante do que saber fazer alguma coisa é conhecer as regras. Verdade. Nossa, muito, né? Porque quem dita as regras... Sim, é verdade. Agora, Gra, é interessante, né? Porque é uma experiência incrível, né? São 10 anos de uma atividade intensa profissionalmente. E como é que foi essa mudança, assim? Porque hoje eu acompanho você já há algum tempo, você é uma influencer bem conhecida, tem um trabalho bem legal, não é só essa coisa de ostentar o corpo, não. É um trabalho indissociável da mente, do espírito, do corpo, falando de coisas boas, motivando as pessoas. Como é que foi essa viradinha de chave? Uma coisa muito importante na minha vida, né? Porque que eu cheguei nesse mundo do autodesenvolvimento. O futebol sempre foi um sonho para mim. Eu era fanática. Sim. E o que aconteceu, né? Junto com o futebol, eu também fui criando o sonho de ter uma família. Então, eu fui nessas duas frentes aí. E a gente sabe que o futebol é um mundo masculino, Sim. é difícil, É não bem fácil. masculinizado, né? E ainda Sim. mais para a mulher também, com família e tudo mais. Mas, enfim, no mesmo ano que eu me formei na federação, eu me casei e vim para Campinas. Sim. Mas continuei o meu trabalho. Só que logo depois, uns anos depois, eu engravidei, que é a minha filha, que hoje tem 13 anos. Sim. E eu tive que fazer a minha primeira parada no futebol. Perfeito. Fiz essa parada, fiquei aí uns 2, 3 anos, depois eu voltei, retomei. Quando a gente retoma, tem que começar tudo de novo. Sim. Tanto o condicionamento físico, que é muito puxado.
como a questão de você subir no ranking dentro da federação. E continuei dando continuei nessa jornada. Só que de 2014 para 2015 eu tive uma lesão séria na lombar. Sim. E aí foi que eu precisei parar mesmo. Que eu fiquei uma semana em cima da cama tomando morfina para você ver como que era pesado. E aí o médico me deu o diagnóstico, você não vai poder correr mais. E a corrida é essencial na Como arbitragem. É difícil, né, essa ruptura, né? Muito. Ainda mesmo quando você fala, né, envolve sonhos, né? Eu tinha um sonho de, obviamente, apitar um clássico do Corinthians e eu juro que eu ia ser imparcial, tá? Será? Não, eu seria. Eu fui fazer um jogo Corinthians e Santos, futebol feminino na Vila Belmiro, e eu dei um impedimento contra o Corinthians que estava na boca do gol. Não doeu? Não doeu. Eu era boa no que eu fazia. Tanto que quem trabalhava comigo, eu falava, Gra, você é muito boa. E o futebol, ele me proporcionou uma coisa na minha vida. Algumas, né? Que é a questão da autoconfiança. Você precisa desenvolver muito a confiança, a autorresponsabilidade naquilo que você está fazendo. Porque imagina, você tem segundos ali para tomar uma decisão pressionada pelos torcedores, pressionada pelos jogadores e técnicos, toda a equipe. E isso me trouxe uma bagagem na minha vida, assim, incrível. Eu imagino. Aliás, a gente poderia fazer uma ideia só para falar sobre isso, né? Sim. Até porque o árbitro de futebol, a árbitra de futebol, né? Além da questão física, como você mesmo disse aqui, até a impediu de continuar na carreira, mas tem um trabalho de inteligência mental, né? Um processo de mental sobre pressão, Eu vi uma palestra uma vez, Gra, de um árbitro bem famoso, que ele é comentarista hoje, o João Paulo. João Paulo? Não, Paulo César. Desculpa, Paulo César. Eu fiquei impressionado, porque eu fui ver a palestra, um dos temas era estratégia. E a forma que ele organizava na cabeça dele, para cada jogo, lógico que as regras são as mesmas, né? É um padrão, mas ele sabia das intensidades de cada jogo. Um clássico, por exemplo, como você se coloca no campo, como se coloca, a pressão do lado de fora. Porque a diferença é apitar um clássico, que envolve toda aquela pressão, de um jogo, por exemplo, o amador, que também tem sua pressão, não desqualificando, acho que futebol é paixão, né? Mas tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença muito grande, mas, por exemplo, no futebol profissional, eu trabalhei muito no amador aqui de Campinas. Sim, que é maravilhoso, né? Final da Copa Kaiser, Ponte, Guarani, Amistoso, enfim. O que muda é que no amador existe uma pressão muito grande também. E imagino, tem segurança ali, você. E Deus. Mas isso é muito bacana, porque assim como a arbitragem, eu acredito que o esporte proporciona isso, essa questão de fortalecimento emocional. Sim, Gra, vamos deixar as pessoas aí com a água na boca para esperar aí, tá? É pra gente continuar essa prosa boa. A gente vai um rápido intervalo. Pessoal, não saiam daí, hoje com ela, Gra Fernandes. Ela que é empresária, influencer. E nós vamos falar muito sobre. Vamos continuar falando sobre a questão da mulher, desse universo tão masculinizado que a mulher tem que enfrentar o tempo todo, né, Gra? Mas falar sobre desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humanideia volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band. E hoje, gente, olha que convidada agradável, que conversa boa, para quem tá chegando agora, ou para quem já viu o primeiro bloco, com ela, Gra Fernandes, ela que é empresária, influencer, dá para falar mais coisas. Porque o ex-árbitro, porque o ex não só acho que o ex daquela condição de que foi alguma coisa, mas tem tanta experiência nisso, né, Gra? Sim. A gente falava no primeiro bloco dessa ruptura, porque você teve a lesão, o que tinha um diagnóstico que te impediria de continuar a carreira como árbitra, né? Porque exige muito do corpo, né? Aí você muda a chavinha, e como é que foi isso? Porque essa pergunta é importante, gente, porque eu já também passei por isso na minha vida, de uma mudança de chave na carreira.
E tem muita gente fazendo isso, até com assim, mas eu tô com tal idade, com um certo etarismo e fica preocupado. Não, porque quando você muda a chave de convicção, de propósito, de sentido, e eu acho que isso aconteceu com você, né? Conta pra nossa experiência. Exatamente isso, Fernando, porque o que acontece é a gente precisa se reencontrar. Era um grande sonho na minha vida, gostava muito de futebol, só que a vida é isso, muitas vezes ela vem e joga uma bola no seu peito, você precisa matar e fazer o gol. E eu fiquei muito abalada, confesso que eu fiquei muito abalada. E aí, isso fez com que refletisse também na minha vida, né, pessoal. Então, na mesma época, também meu casamento começou a balançar, porque a gente começa a ficar tudo bagunçado, né? E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me aprofundar em mim, porque eu não sou a arbitragem, eu não sou a minha empresa, eu não sou a minha profissão, eu sou a Gra. E aí foi que eu descobri isso, porque independente do que eu tinha escolhido para fazer na minha vida, eu poderia continuar sendo a Gra. E dar potência nessa Gra, né? E dar potência nessa Gra. E aí eu fui nessa busca, que foi onde eu cheguei no autodesenvolvimento. Que legal. Que é o que eu falo muito aqui. Muito. Acompanho, viu? Sou fã. Gosto muito das suas falas. Porque parece uma coisa meio... Às vezes as pessoas falam assim, é mais ou menos... tá, você gosta e agora você quer que todo mundo faça. Não. É porque muda a nossa vida de uma tal maneira que você olha as pessoas à sua volta, as pessoas que você gosta, e você pensa, cara, essa pessoa merece isso na vida dela. E aí eu fui nessa busca. Hoje eu faço formação em psicanálise. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, ó. Quando você dá um passo em direção à vida dá 10 passos em direção a você. Gra, você sente algum pesar de não estar vivendo esse sonho do futebol algum ressentimento, hoje? Né? Não. Não, porque eu encontrei várias outras coisas que te dão sentido, né? E aí as pessoas chegam para mim e falam, nossa, Gra, mas você agrega tanto na vida das pessoas. Eu agrego na minha vida. E quando você agrega na sua vida, isso reflete... Você expande, né? Expande, você reflete para as outras pessoas. Então, você levar essa mensagem, que é o que você faz aqui, é importantíssimo. Não, demais. E quando você fala sobre assim, essa coisa de você expandir para o mundo à sua volta, e tem gente que pode até, com certo classismo, falar, que bobagem, esse negócio de autoconhecimento. Eu tenho colegas da área que não suportam esse tipo de reflexão. E eu acho tão especial, Gra, sabe por quê? Nunca foi tão necessário a gente discutir, refletir e se novamente ter uma abordagem sobre o humano que há em nós. Resgatar esse humano que há em nós. Nós não somos super-heróis, não somos super-mulheres, super-homens, nós somos seres humanos. Temos vulnerabilidades, né? E às vezes a gente tem pessoas que passam a vida terceirizando, sempre no outro, as suas frustrações. Não deu certo, é culpa de fulano. Na minha vida acabou por causa de ciclano. E esquece disso que você falou, de dar essa potência, que antes, eu tenho futebol, tenho minhas paixões, eu gosto de fazer, mas tem eu. Não é verdade? Exatamente. E você potencializa toda essa historicidade, né, Gra? Quando você tem essa visão, porque ali ou eu crescia ou eu morria. Poderia me agarrar nisso e falar, mas eu perdi o grande sonho de quem me conhece, sabe o quanto eu era apaixonada por futebol. Continua, né, Gra? Continua, né? É uma paixão. Lógico, né? E eu poderia falar, hoje minha vida não tem sentido, porque tudo que eu queria fazer eu não... Não, peraí, hoje a minha vida tem muito mais sentido, porque eu peguei tudo aquilo que eu aprendi ali e replico na minha vida. Então, é aquela questão de potencializar. Você, na verdade, testemunha, né? Porque não basta só fazer para os outros ver. Eu acompanho você já há algum tempo e eu vejo que você testemunha o seu trabalho. Então, não só a qualidade de vida, exercício físico, a Gra é fitness, viu, gente? Vai na página, depois a gente vai falar um pouquinho do seu trabalho. Mas, assim, além de tudo isso, é saber que nós somos indissociáveis, né? Corpo, alma, mente. E essa coisa do autoconhecimento, as pessoas se conhecerem, se perceberem. Outro dia eu estava falando com um amigo, ator, muito conhecido, e aí ele já está com quase 60 anos, e ele vem falando para mim de algum tempo, Fernando, eu estou vendo coisas, assim, hoje na minha vida, que eu demorei tanto para perceber,
desenvolver desejos, vontades, percepções, potências em mim que eu deixei de lado. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu só era uma coisa. E a gente vai perdendo a oportunidade de saber das belezas da vida, né, Gra? Essa questão que você falou, né, do autoconhecimento, que tem pessoas que ainda torcem o nariz. Tem duas coisas aí, 2 pontos. Uma é que a gente vive numa bolha. Então, essa bolha que a gente vive, a gente acredita que, nossa, mas todo mundo já tem acesso a isso. Todo mundo já tem acesso a essa informação. E isso é um engano, porque a maioria da parcela das pessoas não tem acesso a essa questão do autoconhecimento, da busca, da espiritualidade. Verdade. Né? Essa é uma questão. A outra é, por que eu falo tanto de autoconhecimento, autopesquisa, né? Se pesquisar mesmo? Porque parece frase de efeito, gente, mas não é. Quando você sabe, quando você se conhece, não importa o que as pessoas lá fora vão falar de você. Verdade. Porque você se autopesquisa. Sim, perfeito. Entende? Exatamente. Isso é muito importante. E não deixar. E quando você sabe quem você é, com as suas dores e seus amores, né? A gente tem mais tranquilidade para lidar com o outro também, né? Porque eu vejo muita gente tão presa em si, tão aprisionados em preconceitos, em verdades tão absolutas se criaram na cabeça delas, que elas perdem, às vezes, como eu disse, eu não quero ser redundante, só para reiterar, mas assim, que a gente vai perdendo as belezas da vida, né, Gra? Vai perdendo. E tem tanta beleza, não tem? E quando você se relaciona melhor com você mesmo, automaticamente você se relaciona melhor com o outro. Sim. Aquela questão de que se amar, que para você amar o outro, você precisa se amar primeiro, é muito real. Sim. E esses dias eu estava tendo uma conversa com meu filho e ele falou assim para mim: mãe, às vezes eu nem te reconheço, porque ele tá comigo desde 16 anos, que eu tinha 16 anos. Sim. Então eu olhei para ele e falei... Você foi mãe jovem, né, Gra? Fui mãe jovem. Sim. E eu olhei para ele e falei... É tão gostoso ouvir isso, porque quer dizer que eu estou num processo de evolução. Perfeito a gente nunca vai perfeito, ser, é isso mesmo. Mas eu estou num processo de evolução e... maravilhoso isso. Então, não saiu daí, a gente vai para um rápido intervalo com ela, Gra Fernandes, aqui no Humana Ideia, Humano Fazendo a Diferença. Volta já. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, Humano Fazendo a Diferença, aqui na tela da Band. E hoje, gente, conversa boa. Eu tava reprisando programas até agora, viu? Eu tava de férias. E agora, você, a primeira do ano. Tô tão feliz, eu disse isso no primeiro bloco. Gra Fernandes, ela que é empresária, influencer, gente, uma pessoa com tanta historicidade. Eu imagino, Gra, você que foi ex-árbitra de futebol, né? Esse mundo masculinizado, todo enraizado ainda por um machismo estrutural. Eu estava conversando com um amigo esse final de semana, Fernando, esse papo de machismo já está exagerado. Não, você falar isso já comprova que o machismo estrutural ainda é um desafio enorme a gente rompê-lo. Por essas falas, muitas vezes misóginas, de achar que o homem colocar a mulher nos seus lugares, que ele acha que ela pertence. E não, a mulher pertence ao lugar que ela quiser. É ou não é, Gra? Sim, eu passei muito... Eu imagino. No futebol, então, é absurdo, não é? Jovem, a gente já sofre um preconceito. Preconceito, sim. No futebol, eu ouvia muito, mas muito. O que você está fazendo aqui? Vai para casa lavar louça. Mulher não entende de futebol. Então, isso existe, sim. Está muito enraizado. Sim. Falo sobre isso nas minhas redes. Sim, eu vejo. Porque eu acredito que a gente, como sociedade, a gente precisa levar essa informação. Porque muitas vezes as pessoas acabam replicando como um padrão de comportamento e ela não para pensar e analisar o que ela está fazendo, o que ela está reproduzindo. Sim. Isso acontece muito. Muito. Né? E tem umas contradições, né? Por exemplo, e eu falo isso com tranquilidade, viu, Gra? E gosto do debate. Mas mulher negar o feminismo é um absurdo. Porque o feminismo é uma luta histórica. Se a mulher hoje pode fazer tudo o que ela faz, é porque lá atrás teve mulheres que deram as suas vidas para isso. Exatamente. Entendeu? Isso que eu falo. Então é muito fácil falar assim, essas feministas, porque está na zona de conforto, porque está dentro de uma estrutura que escraviza a visão de futuro. E quanto ainda a gente, o Brasil especialmente, se tem um país machista, é o Brasil.
É o Brasil. Porque é uma cultura colonialista, né? E você deve ter enfrentado muitos na sua vida. Mãe jovem, depois num ambiente totalmente masculinizado que é o futebol, que eu imagino que é demais, né? Até para tudo. Jogadores de futebol ou jogadoras de futebol por sexualidade, que são homossexuais, também enfrentam isso. Então, assim, cada vez mais a gente tem, eu trago essa discussão sempre para o Humana Ideia, porque o objetivo desse programa é isso, é resgatar o humano que há em nós, para que a gente possa se pertencer novamente, né, Gra? E eu acho que você, nessa lida sua, dessa mudança de chave, larga a carreira por uma questão física, um diagnóstico médico, aí vem para esse trabalho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, e você vem impactando as vidas das pessoas. Isso é muito legal, né? A nossa maior mensagem muitas vezes vem da nossa maior dor. É verdade. E aí a gente viver e superar isso... Forte isso, hein? Vamos repetir. A nossa maior mensagem muitas vezes vem da nossa maior dor. É verdade. Até doeu aqui, sabia? Até doeu, sério, porque é forte isso, né? Você passar por isso. Então, eu falo muito sobre a questão do machismo estrutural e as pessoas chegam para mim e falam assim, mas você é feminista? Eu não me considero feminista, porque o que você falou é muito sério. O feminismo é uma luta histórica. Sim. Eu não me vejo, tipo, com nenhuma ação altamente relevante para falar assim, eu sou uma feminista. Eu defendo a ideia de que as mulheres merecem lugar na sociedade. Então o lugar que elas querem. Meu grado, não se preocupe em querer de tentar sair do termo. Sabe por quê? É porque as pessoas, teve uma turma muito boa de internet que criou narrativas vazias. Daí começou a criar falácias em cima das palavras. Não sabe o que é de esquerda, não sabe o que é socialismo, não sabe, mas tudo sabe. Não sabe o que é feminismo. É luta histórica. Tá difícil. Tá difícil. E é vazios, são vazios. Porque não tem o que dizer. É igual essa turma, quando você foi mãe com 16 anos, que você ouviu essa turma lá atrás. Ai, olha lá, olha a família, como é que deixou isso? Esses chamados pseudos conservadores, que se você dá uma voltinha nele, tem uma alma imoral, Gra. Não falha, Gra. Todo discurso conservador tem uma alma imoral. Não falha. Perfeito. Não falha. Então, assim, eu não tenho essa preocupação. Toda mulher, para mim, teria que ser, por natureza, feminista. Defender o seu legado. Eu defendo. Você é mãe, você foi esposa, você trabalha, você tem que mudar a sua vida, uma lógica de vida. Eu sou filha de uma mulher que sofreu muito esse preconceito. Então é isso. Há 40 anos atrás. Sim. Então, ela me mostrou como não abaixar a cabeça. É isso. E por tudo isso que a gente vem vivendo também, né? Exato. Em pleno século XXI, eu convivo muito com jovens também, porque eu dou aula, sou professor também, e é impressionante como parece que a gente entrou num abismo de novo, para as pessoas não se conectarem de novo com as coisas que eu achei que já estavam naturalmente se entrando no prumo. E a gente voltar para discutir, defender de novo isso, é um retrocesso, não é? É um retrocesso, mas você vê falas assim... Você vai levantar, você volta a engatinhar. Sim. Ontem mesmo eu ouvi um colega falando, mas tinha que ser mulher, né? Mas umas coisas assim... Sabe? Dá vontade de sair da mesa e falar, meu amigo, desculpa, você vive aonde? Medieval? Da onde você vive? Qual caverna você veio? E nós temos que sair da caverna, não é verdade? Temos que sair da caverna. E olhar os nossos medos, olhar os nossos desafios e enfrentá-los, né, Gra? Buscar informação, mas mais importante é buscar sabedoria. Porque essa imbecilidade que a gente está vendo... Idiotização, é verdade. É sobre isso, é muitas pessoas falando... Repete o termo, imbecilidade. Eu gosto de dizer idiotização cultural. Não, eu acho maravilhoso, porque é isso. Sabe, não lê nada, não tem tarefa, é tudo no imediatismo. Ou, às vezes, até tem essa informação em recortes e não consegue fazer a sua própria análise. Exatamente. Porque não tem esse feeling, não tem essa sabedoria. Olha, Gra, nem me fale, eu dava uma outra prosa essa. Gra, nós estamos aqui no minuto final. Você, como filósofo, deve ser. Não, dá pra gente ter aqui pautas longas sobre isso. Mas, Gra, nós estamos aqui no minuto final do Humana Ideia. Eu queria que você deixasse aqui para as pessoas aqui suas redes sociais,
faz. Ó, gente, ela palestra, faz eventos corporativos, workshops, eventos também na área de bem-estar, né, Gra? Isso. Autoconhecimento, psicanálise. Então, divulga suas redes para nós. O meu Instagram é Gra Fernandes, com 3 S no final. E lá eu busco trazer tudo isso que a gente conversou aqui, mas de uma forma Sim. mais leve, mais divertida. Perfeito. Para que as pessoas consigam ter maior acesso, né? Uhum. Tem o Instagram da minha corretora, que é Capcom Seguros. Sim. E vou deixar também o meu WhatsApp, né? Caso vocês queiram aí ouvir um pouco mais sobre essa história, falar sobre superação. Sim, contato para palestras, né? Psicanálise. A gente Que legal. O Gra, já aproveitando, deixa uma mensagem aí final para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Vamos lá. Uma mensagem final. De esperança, hein, para 2024. Para 2020. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui. Você falou, Gra, é o primeiro programa do ano. E no final do ano, começo do ano, a gente sempre fala, né? Esse ano vai ser... diferente. E está sendo aberto, assim... Segunda-feira eu vou para academia. Lindamente, com essa participação aqui no programa. Vai só vir coisas boas em 2024. Tá bom. A mensagem que eu quero deixar, eu falei aqui, quando você dá um passo em direção à vida, a vida dá 10 passos em direção a você. A vida é movimento. Se movimenta, busque, cresça. Ai, que linda. Porque se a gente não está Faça exercícios físicos, né, Gra? Não, tem uma frase de Einstein que eu falo que é minha, porque eu peguei ela para mim. Você parafraseou, vamos lá. Corpo e mente e espírito formam um só sistema. É verdade. Eles se influenciam o tempo todo. É verdade, é uma tríade, né? Então, você ir treinar não é você estar fazendo um culto ao seu corpo. Sim. Não, é você estar integrando as partes. Muito bom, Gra, volte, hein? Para falar das novidades. Depois vamos falar mais do seu livro. O livro, rapidinho. Como é que é o livro no e-book? Juventude é um hábito, porque as pessoas sempre me perguntam, mas como você... Acha na Amazon? Com essa idade... o link está no meu Instagram. No seu Instagram, mas acha na Amazon? Não. Acha só no seu Instagram. Então tá bom. Grazi, obrigado. Volte mais vezes. Pessoas como você fazem a diferença, acredite. Eu sigo você, sei do seu trabalho e sei das potências que você tem para resgatar o humano em nós. O Humano Ideia é isso, é o humano fazendo a diferença, corpo, alma, espírito insociável, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humano Ideia, aqui na tela da Band, todo domingo, 8 horas da manhã. Espero você.